O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, assumiu a responsabilidade de tentar acalmar o Centrão pela demora na reforma ministerial. Segundo a apuração da analista Larissa Rodrigues e do repórter Pedro Teixeira, Padilha tem ligado para políticos do Centrão para tentar abafar as cobranças por cargos. De acordo com líderes partidários, Padilha tem dito que as negociações vão avançar a partir de amanhã. O ministro também se comprometeu a se reunir na quinta-feira com as bancadas e os deputados André Fufuca, do PP, e Silvio Costa Filho, do Republicanos. Os dois parlamentares devem assumir ministérios, segundo confirmou o próprio Padilha na última semana. Para falar sobre isso, a gente conta novamente aqui com a Basília Rodrigues, na nossa roda de conversas, trazendo as suas análises. Ontem a gente até falava, né? Eu gostei muito do termo que você usou, Basília, que o Centrão é um glutão, né? Tem essa avidez, essa necessidade por cargos e cargos. Eu ouvi também há um certo tempo, um questionamento sobre a atuação do ministro Padilha de ser insuficiente, as pessoas estavam reclamando que ele estava conversando pouco, queriam ter mais acesso. Quando ele dá essa resposta, até de forma pública, né, antecipando a nomeação dos ministros, tentando colocar panos quentes nessa relação com o Centrão, você acha que ele está querendo mostrar serviço ou é uma necessidade também do governo Lula percebendo que tem reformas à frente para aprovar e que precisa governar, então tentando dar uma resposta o mais célere possível? É para acalmar os ânimos e que esta demora não impacte na tramitação de propostas tão importantes neste segundo semestre. A gente vê um Congresso com entregas muito interessantes, né, com entregas importantes na votação da reforma tributária e também do arcabouço fiscal. Mas, olha, o pulo do gato é que essas votações não chegaram ao fim. Passaram bem nos primeiros rounds, mas a conclusão depende das articulações agora no segundo semestre do ano. Também já chegamos ao consenso de que é um interesse do Congresso, uma pauta ecumênica, a aprovação destes textos. Mas essa demora, esse sufoco do governo em que expõe um governo refém do Congresso Nacional é por onde passam as articulações. Então, eles vão aprovar, mas tornam isso custoso, demorado, para ver se no caminho, ou seja, na travessia até a aprovação final dessas propostas, eles conseguem tirar mais emendas, mais cargos, mais prestígio. O que o ministro Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, faz nesses bastidores é tentar acalmar os líderes, também os líderes de governo, que estão chateados com essa demora, e ele utiliza algumas expressões jocosas, algumas brincadeiras, para mostrar que está todo mundo bem, que está todo mundo em casa e que uma hora essa reforma vai sair. Uma das que eu mais gosto, ele diz que os partidos sofrem de TPM, tensão pré-ministerial. Já está tudo bem encaminhado ou apalavrado, uma outra expressão que eles utilizam. O próprio Lula disse a essas lideranças que o Centrão está dentro. Fufuca e Silvio Costa Filho vão ser ministros, mas quando? Para algumas pessoas, essa demora tem levado a uma pane nos nervos, porque o presidente já apalavrou, já deu o seu compromisso de que fará essa mudança na esplanada dos ministérios, mas há uma demora para confirmação, a formalização disso. Qual é a impressão que a gente tem conversando com os integrantes do Palácio do Planalto? Lula topou a fazer as trocas, mas o ritmo, né, as posições vão ser decididas por ele. É uma maneira de se mostrar menos refém desse Congresso Nacional superpoderoso. Então, você manda o governo fazer as mudanças? Não, mas você diz, olha, se não fizer as mudanças, a gente vai dar trabalho lá no Congresso Nacional. O governo cedeu, fará essas trocas, o que ele está chamando de reorganização da esplanada dos ministérios, já agora em agosto. Mas o prazo, sabe, para as lideranças, isso tinha que ter acontecido na primeira semana de agosto. Como assim? Você quer entrar no governo e ainda marcar a data? O presidente Lula passa, então, um sinal para essas lideranças que elas terão poder, terão controle sobre as pastas, mas que ele é o presidente da República. Então, caberá a ele indicar os lugares e também a data para estas mudanças. É um tabuleiro, um jogo que tem muitas variáveis, em que precisa conter os ânimos dos seus aliados,
cargos, ao mesmo tempo não entregar anéis, dedos e tudo mais, ou então o governo perde o controle sobre si, estando na metade do primeiro ano. Muitas vezes eu falo, a gente só está no 8º mês de um governo que tem 4 anos pela frente. Ceder a todos os pedidos do Centrão agora é antecipar o fim da gestão deste governo e passar mesmo, transferir a gestão do governo para o Congresso Nacional. Eles querem mudar muita coisa, nem todos os pedidos vão ser aceitos agora. A gente já tem a certeza que 2 ministros novos vão integrar aquela foto ministerial de primeiro time, primeiro escalão com o presidente da República. Mas há uma outra relação de desejos, uma lista de pedidos que contempla os cargos de 2º e 3º escalão. A gente está falando da Caixa Econômica Federal, da Embratur, da Funasa, Fundação Nacional de Saúde. Para estes cargos, integrantes do Centrão chegaram até dizer que vão indicar mulheres como uma forma de atenuar as críticas contra o governo pela mudança do perfil dos ministros e integrantes de 2º escalão que estavam aí. Então veja como também o Centrão está tendo que ceder, não é só pedir, tem que entregar também um ambiente mais tranquilo para o governo fazer essas mudanças. A gente está falando de um ambiente que é sobre perder menos, então, Basília, porque conforme você está contando a história, eu me lembrei do que aconteceu a questão de poucos dias, que foi aquele velório gigantesco de Daniela do Vaguinho. Vai ser demitida, não vai, aí vai para evento, deixa passar, até o Celso Sabino assumir o ministério. Essa demora também parece que a gente está vendo nesse desenho daqui para frente, até com a possibilidade de criação de um outro ministério também, ou até de mais um. A apuração pelo menos é de um, Não está descartado. Hoje o governo tem 37 ministérios, contempla de 37 diferentes áreas e há tanto apetite, tanta cobiça para poucos cargos, que até mesmo a possibilidade de dividir o Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços é colocada na mesa. Então, isso não está descartado como uma maneira de tirar ali uma área do MIDIC, hoje comandado por Geraldo Alckmin, um tipo de apêndice do Ministério que funcionaria como mais uma cadeira, mais um posto a ser negociado com o Centrão. E uma pasta que conversa com essa agenda com investidores, empresários, com capital, tirando um apêndice, uma dessas letrinhas da sigla do MIDIC, já acalmaria, atenderia parte dessa demanda do Centrão. Tem alguns ministros que já estiveram à frente dessa área, por exemplo, o Marcos Pereira já foi ministro dessa área de comércio, serviços, em outros governos, como o de Michel Temer. Já teve até o Ministério de Micro e Pequenas Empresas. Então, eles estão de olho também nas fotografias, nos desenhos de governos passados, para saber o que acalmaria os ânimos no governo de agora, no governo Lula. E querem ficar perto de ministérios que possam trazer algum tipo de projeção também. Dinheiro, que possa trazer tanto imagem, um ganho de imagem, quanto um ganho financeiro, de fato, quando a gente fala, claro, de recursos para colocar nestes projetos. O Centrão está com fome e não é de comida pouca. Então, o Centrão, ele quer as pastas que consigam dar maior projeção de imagem, por isso que a gente fala dessa visibilidade, e para isso precisa de dinheiro, recursos ali, orçamento para colocar a bala na agulha, fazer o projeto acontecer. Mas se a pasta não tiver um orçamento tão extraordinário assim, ela poderá compensar por ser uma área com capilaridade, como esportes. Não é o maior orçamento da esplanada dos ministérios, mas tem gestão junto aos municípios, conversando ali na base com os prefeitos, na entrega desses projetos sociais ligados ao esporte. Então, aí coloca a marca do governo federal, a marca do partido que estará atrás desse ministério, mostrando que a gestão pública está chegando junto das pessoas. E isso tudo a gente está discutindo um ano antes das eleições municipais, que vai ser uma briga de foice, em que os partidos
partidos querem se fazer maiores do que as últimas eleições municipais. Para fazer isso, precisa mostrar serviço. As eleições municipais costumam ser aquela eleição a eleição da pauta da cidade, da comunidade, né? Aquela pequena pauta da saúde, da educação, o parquinho que é construído ao lado da casa do eleitor, um hospital, um asfalto. São as pequenas pautas do dia a dia, o que de fato faz uma cidade, seja pequena, média ou de grande porte. Para isso precisa de dinheiro. As prefeituras têm reclamado da falta de recursos para tanto. Ter um ministério, ou seja, alguém lá em cima do guarda-chuva com um projeto preparado, né? Elaborar um projeto feito para aquele município é garantia de entregas e de ter o que mostrar para o eleitor, faltando um pouco mais de um ano para as eleições de 2024. Então farinha pouco é meu centrão primeiro. Você é ótimo também com frases, né? Exatamente, Jairo. Tá bom, Basílio, daqui a pouco você volta, a gente conversa mais. Bora.